isso. Se Deus visitou a Sara, é porque Ele quer fazer algo. Se Deus visitou você, é porque o campo é da impossibilidade. Tem crente me entendendo, eu vou melhorar. Se Deus desceu hoje na Reviver em Cristo, é porque tem gente, pastora Patrícia, passando por uma situação que nem mais o anjo resolve, pastor não resolve, os homens não resolvem, a política não resolve. Aí é Deus dizendo: o cenário está perfeito para mim, eu vou descer lá e vou entregar aquilo que você precisa. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo: se o cenário é impossível, é o palco perfeito para que eu possa me manifestar. Enquanto você abre a sua Bíblia e procura o versículo, aproveite para abrir bem o seu coração para receber essa palavra, pois essa palavra não é do homem, essa palavra é de Deus para a sua vida. Então que o meu e o seu coração esteja bem aberto para receber a semente da palavra de Deus. Capítulo 4 de Mateus, apenas o versículo de número 11. Assim em pé como você está, eu vou ler, e logo após a minha leitura vamos ler todos juntos. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos todos juntos no 3, 1, 2, 3. Então o diabo o deixa, e eis que os anjos chegam e o serviram. Você diz amém? Antes de você se assentar, olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele, para ela: os anjos estão prontos para te servir. Resiste, suporta, que já tem banquete preparado para você. O que eu estou querendo te dizer é que antes de você sentar, o céu já está vindo me socorrer, te socorrer, porque existe uma necessidade minha e sua, de um já de Deus em nossas vidas, e eu creio que Deus já deu ordem aos seus anjos, e você não vai sair daqui com fome, porque aqui tem pão, aqui tem água, aqui tem provisão, aqui tem palavra, aqui tem céu aberto, aqui tem manifestação de Deus, e Ele está aqui. Sente glorificando a Deus. Irmãos, o texto em que ora lemos é um texto muito conhecido da igreja amada do Senhor. A epígrafe do texto, se você for ler na sua Bíblia, está em negrito: a tentação de Jesus Cristo. E quando eu paro para analisar um texto que inicia falando que Jesus, ele foi tentado, eu entendo que eu, como servo do Senhor, vocês como servos do Senhor, também seremos tentados. A Bíblia vai nos contar que Jesus, quando ele completa seus 30 anos de idade, irmã Letícia, ele é impelido pelo Espírito de Deus a ir para o deserto. Mas antes dele ir para esse deserto, para jejuar, para orar, para ter comunhão com Deus, ele passa por um deserto onde está João, o Batista, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu entendo que a vida do crente, ela passa pelo batismo. Domingo agora, nós cumprimos uma das ordenanças de Cristo. Aqui, vidas foram batizadas. Debaixo aqui dos meus pés existe um tanque batismal. Pessoas declararam que não iriam mais viver conforme vivia no passado, mas em novidade de vida, ou seja, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. O pastor Eduardo acabou de citar, no próximo domingo nós estaremos aqui também cumprindo a segunda ordenança de Deus. Qual, pastor? Tomando do cálice e comendo do pão, na Santa Ceia do Senhor, pois a Santa Ceia não é opcional, Santa Ceia é uma ordenança que Deus nos deixou. Então eu entendo e já libero essa palavra para você que ainda não se batizou. O que te falta para descer nas águas e sentar à mesa? O Pai hoje te convida a decidir por Ele e viver por Ele. Porque cantar, irmãos, nós cantamos. Adorar, todos querem adorar. Levantar as suas mãos, até a gente imita ou até a gente tenta. Mas uma coisa é certa: o Senhor, Ele quer que nós cumpramos todas as Escrituras.
porque tem um céu esperando por mim e esperando por você. Você diz amém? Então Jesus, ele começa o seu ministério no capítulo anterior, sendo batizado nas águas por João. E quando eu vejo a idade de Jesus, 30 anos, isso me chama a atenção, pastor Vinícius. Ele é batizado com 30 anos. Eu percebo que também José, ele inicia seu ministério com 30 anos. Quando eu olho para a vida de João Batista, ele inicia seu ministério com 30 anos. Percebo que essa é uma idade aonde a Bíblia nos mostra que começa algumas mudanças na vida de alguns homens e mulheres de Deus. Mas o que me chama a atenção é que João, ele não só começa seu ministério com 30 anos, mas o que me chama a atenção é que ele está no deserto. Diga comigo, deserto. A Bíblia diz que no deserto ele está se vestindo. No deserto ele está pregando, no deserto ele está se alimentando, no deserto ele está clamando, no deserto ele está preparando o caminho para aquele que vinha após ele. No deserto ele também estava batizando. Pastor, o que é isso? É que independente do deserto que João estava, ele não deixou de crescer. Eu tenho uma palavra para liberar, para reviver em Cristo nessa noite. Você que entrou por essas portas passando por algum deserto, João nos ensina que é possível comer no deserto, é possível viver no deserto, é possível batizar no deserto, é possível se alimentar no deserto, se vestir no deserto e pregar a palavra no deserto. E o melhor de tudo, dá para ter um encontro com Jesus no deserto. Aleluia! Ele está aqui, independente do deserto que eu e você possa estar passando, ele vai até você. E eu percebo que no deserto em que João está, existia água. Eu percebo em que o deserto que João está, tinha roupa. Eu percebo em que o deserto que João está, tinha alimento. Pastor, o que significa isso? É que deserto que Deus me coloca, deserto que Deus te coloca, nunca vai faltar tudo. Pode faltar algumas coisas. Talvez João queria uma sombra melhor. Talvez João queria um público até diferente. Mas uma coisa é certa: a comida não faltou, as vestes não faltaram. O pastor, o que você está querendo dizer? Eu já disse, a pandemia veio, você passou pelo confinamento, a fome bateu na porta, o credor bateu na porta, a tristeza até chegou, mas você não pereceu, você resistiu. Olha você vestido aí, você se alimentou, você viveu, você se alegrou, Deus virou teu cativeiro e hoje você está aqui pregando a palavra, vivendo a palavra, curtindo a palavra de Deus na sua vida, dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Fala para quem está do seu lado: não para. O deserto é um palco da manifestação de Deus na sua vida. Aleluia. Deus é suficiente, meus irmãos, para nos suprir, independente do deserto em que nós estamos. Eu vou repetir: Deus, Ele é suficiente para nos suprir em tudo que é necessário no deserto em que nós estamos. A prova disso, eu me lembro de Abraão. Abraão, ele não começou seu ministério com 30 anos. A Bíblia vai dizer que quando ele está em Ur dos Caldeus, Deus se apresenta para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te enviar para uma terra. A Bíblia vai nos contar que quando passa muitos anos, diga comigo, muitos anos, ao ponto dele estar com 99 anos. Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 1 e versículo de número 2. A Bíblia vai dizer que ele está com a idade avançada. Estudiosos vão dizer que eram cerca de 99 anos, quando o anjo de Deus visita Abraão. Pastor, o que você está querendo dizer? Se prepara, porque você está vivo, e enquanto você está vivo, a visitação do anjo pode chegar a você, e no
tempo determinado alguma coisa vai acontecer. Pastor, isso é uma profecia sua? Não é profecia na palavra, eu vou liberar. Gênesis 21, versículo 1 vai dizer: e o Senhor visitou a Sara como tinha prometido, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. O versículo 2 vai dizer: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Diga comigo: no tempo determinado por Deus que tinha falado. Pastor, o que é isso? Se Deus visitou a Sara, é porque Ele quer fazer algo. Se Deus visitou você, é porque o campo é da impossibilidade. Tem crente me entendendo? Eu vou melhorar. Se Deus desceu hoje na Reviver em Cristo, é porque tem gente, pastora Patrícia, passando por uma situação que nem mais o anjo resolve, pastor não resolve, os homens não resolvem, a política não resolve. Aí é Deus dizendo: o cenário está perfeito para mim, eu vou descer lá e vou entregar aquilo que você precisa. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo: se o cenário é impossível, é o palco perfeito para que eu possa me manifestar. O tempo passou, diga comigo: o tempo passou, mas a promessa permaneceu. Quem tem promessa aqui além de mim? Levanta a sua mão, eu vou levantar uma palavra liberada para você que está em Número capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria, falaria ele e não agiria. É Deus dizendo: se você tem promessa, estou pronto para fazer. Fica na posição. Pastor, mas está deserto. Não sai desse deserto, porque Jesus está indo ao encontro de João e vai dizer: esse é o meu filho amado. Oh, aleluia. Se você puder, libere uma palavra de adoração. É o culto do avivamento. Ele está na casa. Diga comigo: no tempo determinado. Sabe o que significa esse tempo determinado? É o tempo de levantar a tua empresa. Eu vou melhorar. Tempo determinado de Deus salvar o teu esposo. É o tempo determinado para Deus salvar o teu casamento. Tempo determinado para Deus tirar o teu filho da bebida e trazer para a igreja. É um tempo determinado para Deus transformar o cenário de morte em cenário de vida. É um tempo determinado para aquele que estava lá fora estar aqui dentro. Pastor, ainda não estou entendendo. É o tempo determinado de pegar o teu carro por um carro velho e trocar por um carro novo. O tempo determinado é o tempo que Deus está dizendo: vai sair do aluguel e vai passar para casa própria. Já tem crente de mão levantada, porque já entendeu. Eu vou melhorar para você. O tempo determinado chegou, e quando o tempo determinado chega, unção desce, o óleo desce, as coisas mudam e a provisão aparece. É Deus dizendo: se o tempo é hoje, se prepara, porque eu estou pronto para cumprir. Olha Deus cumprindo promessa na vida de crente aqui hoje. Recebe essa palavra, porque essa palavra vem do céu. Ô pastor, e Deus determina? Determina. Olha o que está escrito em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Eu sinto ele aqui, operando eu. Quem impedirá? É Deus dizendo: se eu determinar, Satanás tem que recuar, os anjos vão descer, o pão vai ser servido e eu vou te abençoar. É Deus falando para a sua igreja nessa noite: eu determinei, e quando eu determino, ninguém pode fazer a minha mão recuar. Não vai faltar alimento, não vai faltar ovelha nessa igreja, não vai faltar provisão, porque o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Pastor Vinícius Diniz, que nos assiste nessa noite, Deus está dizendo: a saúde não vai faltar na tua família, a saúde não vai faltar na tua casa, a provisão não vai chegar desse templo. É Deus dizendo: o tempo é determinado, a obra vai crescer. Se prepara, igreja, para se alegrar, porque já já é Deus dizendo: tenho novos campos, tenho novas obras, tenho novas ovelhas, tenho novo povo. O que é isso? É o tempo determinado por Deus para avançar.
Não vai faltar recursos, e eu provo para você na Bíblia. A Bíblia vai contar que certa vez Deus manda Noé construir uma arca. Diga comigo, uma arca. Nunca vi a Bíblia dizer que faltou recurso. Deus manda, aleluia. Deus manda o profeta, o maior profeta que nós temos, Moisés, construir o tabernáculo. Não faltou nada. Diga comigo, nada. A Bíblia vai dizer que Salomão construiu o templo e não faltou. Não vai ser na Reviver em Cristo. Não vai ser na sua casa. Não vai ser na sua família que o projeto começou e vai parar, porque é Deus dizendo: se eu mandei fazer, projeto que eu mando não para pelo meio do caminho. Eu envio recurso, eu envio reforço. Se não for da cidade, eu mando de fora. Se não for de fora, eu mando de outro país. Se não for de outro país, eu mando de outra nação, de outro continente. Mas uma coisa é certa: obra de Deus não fica pelo meio do caminho. É Deus dizendo: na tua casa não vai faltar, na tua família não vai faltar, a tua empresa não vai fechar, os teus filhos não vão ficar sem estudar, não vai faltar fardamento, não vai faltar alimento, não vai faltar vestes, não vai faltar, porque o nome dele é Jeová Jirei. Só quem crê no Jeová Jirei, levanta as suas mãos, adore a ele por 30 segundos, enche essa casa de glória, reaja, igreja. Não vai faltar. Estava de tarde, irmãos, em casa, antes de entregar o meu propósito, antes de almoçar, cantei uns 5 hinos da harpa. Quando eu terminei, Deus me lembrava do nosso pastor e da nossa igreja, e ele disse: diga, meu filho, eu vou patrocinar. Eu vi uma palavra bem grande na minha frente: patrocínio. Não sei quem vai usar. Se eu fosse você, dizia eu. Oh meu Deus, porque se Deus decidir te usar para abençoar a obra, te prepara para o que Ele vai fazer. É como Salomão, como o pastor Eduardo falou: é tanta riqueza que eu não vou poder deixar a casa do meu Deus de qualquer jeito. Deixa eu ser usado nessa obra. Eu também já estou de mão levantada. Eis-me aqui, Senhor, me usa como patrocinador do teu reino, e seja feita a tua vontade. Eu vou começar a pregar, vamos entrar no texto agora. No texto em que ora lemos, Mateus faz uma grande observação. Ele diz que quando Jesus ele vai ser batizado por João o Batista, ele diz que uma voz do céu brada e diz: esse é o meu filho amado, a quem muito me alegro, ou em algumas versões, conforme eu me comprazo. E eu percebo que Lucas, ele é mais detalhista na hora de escrever. A prova disso está em Lucas capítulo 3, versículo 21. Põe para mim no telão, meu irmão Paulo. Lucas vai dizer que aconteceu como se o povo batizava, sendo ele também Jesus batizado, orando ele, diga comigo, orando ele, o céu se abriu. Olha que detalhe. Mateus vai dizer que o céu se abriu e uma voz desceu. Lucas vai dizer que o céu se abriu e Jesus indo para o lado para orar, uma voz disse: esse é. Pastor, o que é isso? Não é o terno do pregador que abre o céu. Não é a voz do cantor que abre o céu. Não é a banda que abre o céu. Não é o oba-oba que abre o céu. O que ainda continua abrindo o céu, diaconisa Messia, é jejum, palavra e oração. Então, se você continuar orando, se prepara que o céu vai se abrir. Uma voz do céu vai descer. Então não é movimento de homens, é movimento de oração que vai abrir o céu. A prova disso é o profeta Elias. Uma certa vez, para poder o céu abrir, ele teve que orar. Não foi fazendo batuque, não foi fazendo dança estranha, foi debaixo de oração. Pastor, o que é isso? Hora que melhora, hora que as coisas mudam, hora que aquilo que estava parado começa a andar, hora que aquilo que você tanto pedia vai chegar. É jejum, palavra e oração. O céu não abre, irmão, com a pregação não adianta esperar do pastor. Quando o pastor pregar, o céu vai se abrir, eu vou sentir a glória de Deus. Não, é você cavando na sua casa.
o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que está em secreto publicamente recompensará. Tem que ter uma vida de oração. Jesus é esse exemplo. Oração. Diga comigo, oração. Eu preciso orar, diga. Quando eu penso que eu oro, eu não oro, irmão. O telefone toca, menino chora, cachorro late, vizinho bate na porta. Até quem não era para bater, bate. Mas a gente tem que romper. E Deus nos chamou aqui hoje para isso. A oração é uma chave tanto para abrir o céu, como também para fechar. Por quê, pastor? Como é que fecha? Quando você para de orar. Como é que abre? Quando você começa a orar. Vida sem oração é uma vida sem direção. Púlpito sem oração é barulho. Louvor sem oração é música. Agora, bancos com oração é uma igreja forte. Púlpito com oração é palavra de Deus. Banda com oração é o perfeito louvor de adoração a Deus. É por isso que você vê pessoas que quando eles sobem no altar, você diz, tem uma graça diferente. Não é porque ele se veste bem, não é porque ele tem uma boa voz, não é porque ele toca bem, não é porque ele se veste bem, é por causa da oração. Está o segredo. Se você veio em busca do segredo, está aqui a chave que abre qualquer porta. Oração. A oração abre portas, pastora Patrícia, que jamais a murmuração abriria. A oração abre a porta que a murmuração fecharia. Eu vou repetir para você entender. A oração abre portas que a murmuração jamais abriria. A oração, ela abre portas que a murmuração um dia fechou. O que tem saído do seu lado? Oração ou murmuração? Mateus 3,17 vai dizer que eis que uma voz dos céus dizia, esse é o meu filho amado, a quem muito me alegro. Aí eu percebo que Jesus ele foi ungido. Por ser ungido, a voz disse, esse é o meu filho. Percebo que ele é filho. E percebo que o pai diz, ele me agrada. 3 coisas, diga comigo, 3 coisas. São 3 atributos que o crente tem que ter. Tem que ter unção, tem que ser filho e tem que agradar o pai. Pastor, eu sou filho, mas não está agradando o pai. Pastor, eu sou filho e agrado o pai, mas não tem unção. Está faltando alguma coisa. O inferno, irmão, ele aceita qualquer coisa, qualquer música, qualquer tipo de gente. Mas a Bíblia me mostra, como foi dito aqui, através dos pastores que subiram antes de mim, mãos limpas, coração puro e uma mente focada na palavra. É o que agrada a Deus. Santidade, sem a qual nenhum homem poderá ver a Deus. Quando eu tenho santidade, eu tenho unção. Quando eu tenho santidade, eu posso ser chamado de filho. E quando eu tenho santidade, eu posso alegrar o meu pai. Como é que está teu nível de santidade hoje? Porque culto do avivamento, irmão, é o culto do arrependimento. Porque quando há arrependimento, há um avivamento. Não tem como se avivar com o coração pesado. Não tem como se avivar com o coração apontando. Não tem como se avivar com um pensamento contrário contra o irmão. É tão forte isso, que o próprio, no Novo Testamento vai dizer, que antes de entregar a tua oferta, vai lá e se reconcilia com o teu irmão. Como é que você está? Não é que só com os irmãos da igreja não, com o irmão do teu trabalho, com a tua família. Ah, mas eu entrego o dízimo, amém. Ah, mas eu levanto as mãos, amém. Mas como está o teu coração? É uma noite de arrependimento, é uma noite de mudança. Porque quando eu vejo que é ungido, quando eu vejo que é filho, e quando eu vejo que ele agrada o pai, a consequência disso é deserto. Pastor, você veio falar de deserto? Vim, inerente na vida de todo crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele vai para o deserto ser batizado, a Bíblia nos conta que logo após, o Espírito o leva para o deserto, para ser tentado. Percebo que a vida do crente é de deserto em deserto.
Mas eu também percebo que o nosso final não será um deserto. Glória a Deus, eu vou liberar uma palavra para você. A nossa vida vai ser de deserto em deserto, sim, aqui na terra. Mas em tudo o Senhor tem dado graça. Mas haverá um dia, diga para o irmão que está do seu lado, haverá um dia que a trombeta irá soar. Jamais terá lágrima, jamais terá choro. Tem uma nova Jerusalém celestial me esperando e te esperando. É Deus dizendo: suporta o calor, suporta o deserto, suporta essa prova, que daqui a pouco eu venho arrebatar a minha igreja. E só os que estão de mão limpas e coração limpo é que vão subir. E eu já tenho uma mesa preparada para a igreja. Então permanece hoje, ora hoje, paga preço hoje. Não sai desse deserto hoje, que a consequência disso é o céu para a sua vida. Oh, aleluia. É Deus dizendo: suporta mais um pouquinho. E aí eu entro no texto que verdadeiramente Deus nos deu. A Bíblia diz que após 40 dias de jejum e oração, o diabo se apresenta. Mas ele não se apresenta como o diabo. A Bíblia vai contar primeiro que depois desses 40 dias o tentador se apresenta. Por isso que é bom ler a Bíblia em detalhes. A Bíblia não fala que foi o diabo que apareceu. Não, está na sua Bíblia. A Bíblia vai dizer que o tentador se apresenta a ele. Está no versículo de número 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Perceba que algo tentador não é algo ruim. Algo tentador é algo bonito. Algo tentador às vezes é algo cheiroso. Algo tentador é algo belo. Algo tentador talvez seja algo bem vestido. Algo tentador talvez seja algo delicioso. E Deus me exortou nessa tarde dizendo: cuidado no seu dia de fome. Porque é na hora das nossas maiores dificuldades, é na hora que a gente está mais vulnerável, que o tentador vai se apresentar com aquilo que a gente mais precisa. E pasmem, tentador, diga comigo, é algo bom. Todas as vezes que você vai numa sanduicheria, numa lanchonete, que vende coisas com frituras, sanduíches, você vê aqueles grandes sanduíches lindos e maravilhosos na foto. Você diz: que tentador, que vontade de comer. Aí você olha para o preço, vê que dá para você, você vai lá e compra. Quando você vê a batata murcha, as alfaces caindo, o pão todo estrangulado, parece que foi pisoteado pelo povo hebreu saindo do egípcio. 2.000 pessoas pisaram aquele pão todo mole. Você diz assim: era tão tentador na foto, para que eu gastei meu dinheiro com? O que eu estou tentando desenhar para você é que o inimigo não vai vir para você com um chifre e um tridente. Não. Ele vai se apresentar como algo tentador. É aquela hora que você diz: para que eu estava no meu regime e comia essa coxinha cheia de óleo? Eu vi um aqui, misericórdia. Tentador. Mas quebra com o teu princípio que você prometeu no domingo pela noite. Essa semana eu não vou comer gordura. Essa semana eu não vou botar o pé na lama. Aí vem algo tentador e te tira do teu propósito. Bem assim é o pecado. Toda essa historinha para prender sua atenção, para olhar para mim agora. Algo tentador, quando você sair por essas portas, vai se apresentar no seu WhatsApp, na sua rede social. E você vai dizer: na aparência está maravilhoso, deixa eu olhar mais um pouquinho. E a Bíblia diz que a candeia do corpo são os... O bom é que essa igreja lê Bíblia, irmão. Ninguém vai pecar aqui. Porque quando aparecer algo tentador, você já vai entender. Isso é o cara preta, o terra seca, o terrível, o chifrudo. Não sei como é que você chama ele. Eu não chamo para ele não vir. Tentador. Tentador é algo cheiroso, prazeroso, gostoso. E o que a gente está, depois de 40 dias de jejum e oração, quando vê algo tentador, a primeira coisa que a gente quer é comer. Mas o que me chama a atenção e me inspirou a pregar, e aqui eu começo a correr para finalizar.
Peço até para que a banda fique aqui comigo. É que o diabo, ele pode, a Bíblia diz que ele pode se travestir de anjo de luz. Mas a Bíblia diz que aqui ele se apresenta como tentador. Mas o tentador, ele não conhece tudo, porque uma das atribuições do diabo, uma das características dele é que ele não tem as características de Deus. Ele não é onisciente, não é onipotente, nem é onipresente. Então ele não estava no capítulo de número 3. Porque ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, que é, porque quem é, irmão, não precisa dizer que é. Quem tem, não precisa dizer que tem. Quem é, quem tem, e quem não tem, não tem, irmão. Jesus não precisou dizer que era, não precisou responder da forma que ele queria, porque ele já tinha ouvido do Pai. Este é o meu filho amado, a quem muito me compraram. Sabe o que Deus está querendo falar para você? Eu vou traduzir para você entender. É Deus dizendo, o diabo tem tentado tirar a sua identidade. O texto que nós lemos está dizendo que este é o meu filho. Aí o diabo vem, se tu és o filho, peraí, ele é, irmão. Se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, quem é o diabo para dizer que você não é? Se você é, você é. Se você tem, você tem. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu sou o que ela diz que eu vou ser. Eu vou chegar onde ela diz que eu vou chegar. Se ela diz que eu não vou parar aqui, meu caminho é o céu, eu vou para o céu. O diabo tem colocado dúvida na sua vida, tem colocado dúvida nos seus pensamentos, no seu relacionamento, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, eu já falei quem é você. Você é filho, e filho tem acesso ao Pai, e quem tem acesso ao Pai tem acesso ao pão, e quem tem acesso ao pão tem tudo, porque Ele é o pão da vida. Oh, aleluia, adore a Ele, aleluia. Aí eu percebo que isso era uma isca de Satanás. Diga comigo, isca de Satanás. E eu não queria pregar essa mensagem, e não é jargão de pregador não, está pronta a mensagem aqui, Lucas capítulo 15. Poderia descrever todos os versículos, porque eu estudei todos, sei de cabeça agora. Mas Deus disse assim, vai acovardar? Porque quando eu fiz essa mensagem, foi para pregar em Arapiraca, e no caminho, irmãos, eu passei por um grande susto. Eu vinha dirigindo, o diácono Véu estava com a gente no outro carro atrás, passou pelo mesmo susto. Quando eu vi um carro vindo em luz alta na minha frente, eu disse, daqui a pouco ele baixa. E eu continuei, anos de experiência, alguns 7 meses indo para Arapiraca, indo e vindo por semana. Contei quantos quilômetros deu, mais de 9.000 quilômetros de idas e vindas, só para Arapiraca. E isso não era o problema, eu já conhecia a estrada, mas eu tinha essa palavra para liberar, o inimigo vai ter que recuar. Você pode repetir isso comigo? O inimigo, ele vai ter que recuar. A minha estratégia foi dizer para ele que eu ia pregar Lucas 15, mas eu estou pregando a palavra que Deus liberou, e está dizendo para ele, você vai ter que recuar, porque quando eu estou, a minha presença é maior do que você. O carro vinha de lá, a luz alta vinha em meu caminho, mas quando eu olhei, a curva estava na minha frente. Eu disse, não tem como me livrar. Não deu tempo de pedir perdão, não deu tempo de clamar, não teve tempo nem de dizer um ai, pastor Eduardo. Só deu tempo de frear, a mão de Deus ajustar o carro e o carro voltar para a pista. E eu disse, nunca mais prego essa palavra. Essa palavra mexe com o inferno. Existe retaliação quando você fala do nome dele, quando você mexe no chiqueiro dele. Mas Deus me disse assim, maior sou eu que estou contigo, maior é quem está com você. Eu não vim brincar, eu vim pregar uma palavra para você que tem ouvido algumas vozes. Deus me trouxe aqui para te dizer, maior sou eu sou o general de guerra, comigo ninguém pode. Ah, Moisés, quando perguntarem quem eu sou, tu diz, eu sou o que sou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou Deus Sabaote, eu sou a rosa de Saron, eu sou o príncipe da paz, eu sou aquele que brilha, eu sou aquele que reina, eu sou aquele que se levantou. Agindo eu, quem impedirá? Ei, Satanás, ouve essa mensagem. Deus desceu na Reviver em Cristo, está dizendo, todos os teus planos e teus laços foram cortados.
Tem um anjo com a espada nua aqui cortando. Ei. Adore a Ele. É adoração. É adoração. Adora aí que vai cortando o laço. Caminhar sobre a terra. Para toda mentira de Satanás, o que eu ouvi dele foi mentira. Não prega isso que eu te pego na esquina. Eu vou pregar o que Deus mandar, porque quem me guarda é o Deus Sabaote, o Deus das guerras. Que história é essa que a gente vai recuar? A Bíblia vai dizer em Isaías 59:19. Aleluia. Eu vou deixar essa para o final. Aí olha só, Satanás tem uma mentira. Satanás tem uma, mas para toda mentira de Satanás tem uma verdade de Deus para a sua vida. Satanás disse que você não aguentava nem mais uma semana. Olha você aí. Satanás falou que desse ano tu não passava, tu já do mês de fevereiro. Satanás falou que de 2024 dali você morria. Olha você aí, sendo batizada. Domingo que vem vai cear. Para todo laço de Satanás tem uma tesoura de Deus preparada. Para todo dardo inflamado de Satanás tem um escudo de Deus. Aleluia. Oh, para todo Golias Deus tem um Davi. Para toda leão Deus tem um Daniel. Oh, Espírito Santo. Para toda fornalha tem sempre o quarto homem. É Deus dizendo: não importa o deserto, não importa a situação, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. É Deus dizendo: não importa o nível que a água subiu em Maceió hoje, eu estou de mão dadas com você. Muitos ficaram submergidos e não quiseram vir, mas eu tomei vocês pelas mãos. Alabassore, que minácia. Você tinha tudo para ficar em casa, mas Deus disse: está passando pelo fogo, eu passo contigo. Está passando pela água, eu passo contigo. É Deus dizendo: está na prova, eu estou contigo. Está na bênção, eu estou contigo. Está no vale, eu estou contigo. Está no... Ele está com você. Ele está com você. Ei, você que está em casa, Ele está. E se Ele veio, algo vai acontecer. O que, pastor? Quando Ele vem, o céu se abre. Quando Ele vem, o céu se abre. Quando Ele vem, o céu se abre. E a manifestação do Espírito Santo de Deus. Sinta Ele passar por esses corredores agora. Feche seus olhos e vá sentindo o toque de Deus nessa hora. Ele está aqui. Adore a Ele no seu lugar. A Bíblia diz que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Mas Deus vem para dar vida, e vida em abundância. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu já disse. Para toda ação de Satanás tem uma ação de Deus já preparada. Eu vou melhorar. Para toda ação de Satanás, Deus já chegou antes. Porque se ele chegasse na hora, eu tinha morrido naquele acidente. Mas Deus já estava lá. Ô, irmão, você não tem noção do que é Deus estar, irmão. Quando Deus está, o teu inimigo tem que recuar. Você imagina você orando, diácono Virgínio. Faça assim com as suas mãos. Você está em oração. O diabo ele cresce, parecendo que vai te pegar. Aí Deus chega, irmão, no meio da oração e levanta uma bandeira. Uma bandeira branca dizendo: no meu filho você não toca. Você ainda não entendeu. Tem um mistério, irmão Alisson, na oração. Sai daqui hoje determinado a orar, que você vai ver o inimigo que estava vindo assim, ele vai ter que recuar. Tem gente entendendo? É Deus dizendo na minha boca: o inimigo vai ter que recuar. Não é palavra de homem, é palavra de Deus.
Se você resistir o diabo, por um caminho ele vem, mas é por 7 que ele vai ter que correr. É Deus dizendo: suporta esse processo, porque depois do processo existe uma promessa. No processo você chora, no processo você até desiste, mas uma hora a mão chega e diz: vem para o meu propósito. E o propósito de Deus é te abençoar, salvar a tua casa, salvar a tua família, cuidar dos teus filhos, trazer quem estava fora para dentro e dizer: sou eu que vou cuidar de você. Não, foi pouca adoração. Esse culto não é natural. Esse culto é sobrenatural. Não é porque o pregador está falando que é porque a presença dele está. E quando a presença dele está, dá uma vontade mesmo no frio de glorificar. Dá uma vontade mesmo no frio de adorar. Dá uma vontade no frio de chorar. Não importa como está, se está cheio ou está vazio, eu só quero adorar. E porque nós estamos adorando, ele está recuando. Oh, aleluia. E eu vou correr para finalizar. Estamos dentro do tempo, amém? E quando eu orava, às 2h pouca, minha esposa pegou no sono 1h pouca da manhã. Eu fiquei na luta: o que eu vou pregar, Jesus? O que eu vou pregar, Jesus? Me dá a palavra, Jesus. E eu fazendo a mensagem de Lucas, mas do filho pródigo, e Deus falando. E Deus falando, não é. E eu fazendo. E aí eu comecei a orar em espírito. Só que eu estava falando antes, irmão, verbalizando com a minha esposa, verbalizando com Deus. Já uma hora dessa, não tem a mensagem. É amanhã, eu trabalho, tem isso, tem filho, tem... E eu falando. E aí eu me lembrei: Satanás está ouvindo. O inimigo está ouvindo. Irmão, uma das coisas que o inimigo não é onisciente. Eu vou explicar para você. Eu estava falando, todos poderiam ouvir. Se eu orasse em português, ele ouviria. Se eu orasse em inglês, ele entenderia. Se eu orasse em japonês, também. Em mandarim, talvez. Mas uma coisa que Satanás não consegue, e é isso que ele fica louco, batendo cabeça, e eu vou liberar essa palavra para você deixar o inferno louco hoje. Você vai aprender a orar de uma forma diferente. Eu fechei meus olhos, fechei a minha boca e comecei a orar em espírito. Comecei a falar em línguas estranhas. Os anjos começaram a entender. Os céus começaram a reagir. Veio uma paz dentro do meu coração e disse: não se acovarde, a palavra já está com você. Oh, aleluia. Se você ora em línguas estranhas, irmão, Satanás não entende. Se você ora em espírito, Satanás não entende. Se você não consegue orar desse jeito e está chorando, ele converte as tuas lágrimas em oração. É Deus dizendo: ele tem um limite, porque eu sou o rei dos reis, ele é apenas príncipe. Pastor, e Satanás é príncipe? A Bíblia diz que ele é o príncipe dessa terra. E aí eu fui olhar, o que o príncipe faz? O príncipe, ele tem alguém acima dele. Diga comigo: o rei. Glória a Deus, já tem glória a Deus. Irmão, Satanás, ele tem poder? Sim. Tem autoridade para fazer algumas coisas? Sim. Desde que o rei autorize. E se eu te disser que o rei hoje está aqui e está mandando Satanás recuar, porque ele é príncipe, e como príncipe ele tem que obedecer. A Bíblia diz no Salmo 24, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo que habita nele. Satanás desceu como uma estrela que caiu no chão, deixou a terra sem forma e vazia, mas existia o Espírito de Deus que planava e dizia: haja luz. É Deus dizendo: enquanto Satanás vem instaurar o caos, eu venho colocar as coisas em ordem, porque não é a terra que rege o céu, é o céu que rege a terra. É Deus dizendo: o homem manda aqui na terra, mas quem dá a ordem do céu sou eu. Satanás vai ter que recuar,
Ele não entende a tua oração, Letícia, quando você chora. Ele não entende a tua oração, pastor Eduardo, em línguas. Ele não entende a tua oração em espírito, irmão Alisson. Então Satanás bate a cabeça e diz: vou ter que recuar. Meu Deus. Outra situação que Satanás não é onipresente. Pastor, como assim? Satanás só pode estar em um lugar por vez. Ele tem os seus adeptos. Está chovendo, ninguém vai para casa agora, amém? Então vamos adorar a Deus. Estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Uma coisa que ele não é onipresente, ou seja, não pode estar em todo lugar. Existe agora vários terreiros por aí. Satanás só pode estar em um. Se ele estiver no Japão, vai ter que ficar por lá, amém? Quando vier para cá. Se ele está lá, ele fica lá. Agora ele tem os seus adeptos, que pode aparecer em vários terreiros. Zé Pilintra, Zé Cachaça, Zé da Manga, Zé da Tanga, Zé, tudo que é Zé tem aí, amém? Mas não está em todos os lugares. Tem terreiro que bate a noite toda, clama a noite toda e não acontece nada, porque ele não é onipré, mas Deus, ele é onipré. Então se tem culto na Reviver, ele está. Se tem culto na salinha, ele está. Você que está em casa, ele também está. Porque uma das características de Deus é essa: aonde tem 2 ou 3 reunidos, ele está. E nós estamos aqui, é sinal que Deus chegou. Tem mão levantada e eu libero a palavra. É Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou lá, eu estou no Templo Kids, eu estou na sua casa, eu estou na sua família, eu estou nos seus negócios, eu estou no teu casamento, eu estou na tua casa, eu estou na tua família, eu estou. Oh, aleluia. Larabassou. E outra coisa que ele não é, o inimigo onipotente. Porque essa também é uma característica e um atributo somente de Deus. Quando eu vejo, pastor Eduardo, que para mim reconhecer um médico, eu preciso ver pelo menos a bata dele. Amém? Para reconhecer, talvez um advogado, o seu terno e o seu anel no dedo. Ou talvez a sua credencial. Para que eu identifique, aleluia. Um juiz, talvez pela sua toga. Para me identificar um bombeiro, talvez pela sua roupa. Um policial, por causa do seu distintivo e a sua arma. Mas para identificar Jesus, só precisamos olhar para Ele. No seu manto está escrito: Rei dos Reis. E na sua coxa, Rei dos Reis. O que é isso? Jesus com farda ou Jesus sem farda, Ele é Rei. Eu estou querendo dizer para você que o inimigo pode se travestir de rei, mas nunca será rei. Jesus com roupa de rei ou sem roupa de rei, ele vai voltar, vai arrebatar a sua igreja. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem resgatar você, ele vem resgatar a mim. É essa raiva de Satanás que mais uma vez perdeu. É Deus dizendo: recua, Satanás, porque eu vou avançar. A igreja é minha, a casa é minha, o ambiente está tomado. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Alfa, sou eu que abro, sou eu que fecho, sou eu. Aleluia. Eu quero finalizar, irmão, verdadeiramente. Se você puder, fica de pé. Um dia Deus se apresenta para Moisés e diz: vai até Faraó e fala para Faraó que eu quero que ele libere o meu povo para prestar um culto para mim no deserto. Deus tem um mistério com o deserto, irmão. Não peça para Deus não te levar para o deserto. Peça para Deus ir com você no deserto, para te livrar no deserto, para te abençoar no deserto, para receber a sua adoração no deserto. Porque foi no deserto que foi o maior palco das grandes manifestações de Deus. Foi no deserto
que o maná desceu. Foi no deserto que o mar vermelho se abriu. Foi no deserto que as águas amargas se transformaram em águas doces. Foi no deserto que tinha 70 palmeiras ali em Elim. Foi no deserto que Agar havia um poço na sua frente. Foi no deserto que aqueles jovens se prostraram na Babilônia. Não se prostraram na Babilônia, foram lançados na fornalha ardente. Foi no deserto que Daniel teve que sair da sua terra e ir para a Babilônia. Foi no deserto que Deus também exaltou o nome dele como o terceiro príncipe daquela cidade. Então o que eu estou querendo dizer para você: não fuja do deserto que Deus te colocou. Chama ele para te cuidar, para fazer algo na tua vida nesse deserto. Talvez você entrou para aqui por essas portas dizendo: eu não estou suportando mais o calor desse deserto. Não se preocupe, ele pode se apresentar para você como uma coluna de nuvem só para te proteger do sol. Pastor, mas as noites têm sido tão sombrias na minha vida. Não se preocupa, ele pode se apresentar nesse deserto como uma coluna de fogo para você também. Não importa a sua situação, o que importa é que Jesus chegou no teu deserto. Ele quer transformar as tuas lágrimas em adoração, o teu choro em riso e a tua história em uma nova história com Ele. Que você possa nessa noite entender que esse deserto foi Deus que te conduziu, mas que é Ele também que vai te levar para a nova Jerusalém celestial. E a mão dele está estendida hoje aqui para te conduzir por esse deserto e você dizer do outro lado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.